estamos aqui mais uma vez para o Visita ao Seu Lar. Lembrando que esse programa vai ao ar todas as quartas-feiras às 22 horas pelo Facebook ou pelo YouTube. Assim, esteja preparado, espere esse programa que a gente sempre vai estar aqui para levar a você a palavra de Deus, a palavra que Deus colocou no nosso coração para a gente trazer a vocês, amém? A palavra de hoje está em Salmo 138:3. É um salmo de Davi, é um hino de ação de graças de Davi. E diz assim: no dia em que te invoquei, tu me respondeste, concedendo-me força e coragem. Essa passagem, em outra versão, diz assim: quando clamei, tu me respondeste, fizeste-me corajoso e forte. Então, nessa aqui, analisando termo a termo, parte a parte, quando te clamei, né? Davi começa assim: quando então eu comecei, quando eu busquei ao Senhor, quando eu fui buscar ao Senhor, quando eu fui falar com o Senhor, aí diz, tu me respondeste, quer dizer, o Senhor respondeu a ele. Quando ele se colocou diante de Deus, pedindo alguma coisa, Deus se prontificou, Deus prontamente respondeu a ele, né? Fizeste-me corajoso e forte, me transformou. Deus transformou Davi da situação que ele estava. Então, se Deus fez a Davi corajoso e forte, então quer dizer que ele não estava, que ele estava passando por uma situação difícil, por alguma complicação, não é? Então, isso já serve para a gente de ensino. Quando clamei, tu me respondeste, fizeste-me corajoso e forte. Nessa passagem que me chamou a atenção, o fato, a situação, a questão da coragem. Davi precisava de coragem naquela hora, ele devia estar passando por uma situação, uma dificuldade, ele precisava de coragem para ir à frente, para lutar, não é? E a gente, nós muitas vezes na vida, muitas vezes, eu vou dizer, não na vida, mas durante um dia, numa situação, se você for ver o dia, desde que você acorda até o final do dia, muitas vezes a gente precisa de coragem em certas situações. E aí eu fui buscar sobre coragem. Tem um filósofo que diz assim: coragem é a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras. Então, o que quer dizer com isso? Bem interessante essa posição desse filósofo, porque é a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras. Então, vamos dizer que ele fala aqui de qualidade. Então, a qualidade de um bom profissional, não é? Muitas vezes um bom profissional mesmo, ele vai precisar de uma coragem, de um ânimo, porque coragem também, às vezes, pode ser sinônimo de ânimo, né? De ter bom ânimo. Então, um bom profissional muitas vezes vai precisar dessa coragem de, dar mais um passo, coragem de ousar um pouco mais, né? Então, é uma qualidade que a outra qualidade vai depender dela, né? Para você ir mais além, para você conseguir vencer, para você se superar, amém? E aí eu fui ver o que quer dizer coragem, porque às vezes quando a gente quer alguma coisa, precisa de alguma coisa, você tem que entender ela, o que é isso, né? Como isso funciona. Coragem, porque às vezes coragem também é confundido com ímpeto, com até inconsequência, a pessoa inconsequente, chamada de corajosa, tem que saber medir, não é? Porque não posso ser inconsequente, não posso dar um passo maior do que eu consigo, ou que eu tenho possibilidade, então eu tenho que ser comedido também. Eu tenho que ter coragem sim, mas eu tenho que ter prudência e ser comedido. Mas coragem quer dizer também ânimo, decisão e ousadia. Também é sinônimo de coragem. E uma definição de coragem também é a capacidade de agir, pensar, apesar do medo. Capacidade de agir apesar do medo, do temor e da intimidação. Deve-se notar que coragem não significa ausência de medo, e sim a ação apesar do medo. Coragem é a confiança que uma pessoa tem em momentos de temor ou situações difíceis. É o que o faz viver lutando e enfrentando os problemas e as barreiras que colocam medo. É a força positiva para combater momentos tenebrosos da vida. Então, esse é o significado de coragem no dicionário, né?
Na palavra, na Bíblia, quando a gente estuda, você vai ver em várias situações, em várias passagens da Bíblia, né? E até se diz que até mais de 300 vezes, que teria até uma por cada dia do ano, né? Alguns estudiosos dizem isso, que tenha o termo não temas, que Deus fala não temas. Então, o que a gente tira disso é que muitas vezes Deus animou o povo, Deus deu coragem ao povo, falou para eles: tenham coragem, não temas, eu sou contigo, né? Deus falou várias vezes. Por quê? Porque nós estamos sujeitos a isso. Nós estamos sujeitos às vezes a baixar a cabeça, nós estamos sujeitos às vezes a ter medo das coisas, né? Nós todos, e não é de hoje, né? Se Deus já lá falou com os profetas, falou com Moisés, falou com Josué, não temas. Então isso não é de agora, não é que agora nós acabamos de passar por uma pandemia, estamos aí com medo, estamos aí meio receoso, será que vou, será que não vou? E às vezes, irmãos, até inconsciente, por conta de coisas que a gente tem do passado. Então hoje até inconscientemente a gente está meio assim com o pé no freio, meio receoso, não vou, será que vou fazer isso, será que eu consigo, será que eu posso, será que eu ainda consigo, não é? Então veja lá um pouquinho antes, às vezes eu ainda consigo, então vai lá atrás, eu conseguia sim, então se eu conseguia, eu vou conseguir sim, porque o Deus é maior, aquele que está comigo é maior do que essa situação que eu estou passando. Assim a gente tem que pensar, que Deus é comigo, estará comigo em todo o tempo, amém? Uma passagem em Isaías, diz Deus falando ao povo de Israel, em Isaías 41:10, por isso não temas, porque estou contigo, não te assustes, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. No 13 diz assim, porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e te declaro, não temas, eu te ajudarei. Assim Deus falou com o seu povo, Deus fala conosco, a palavra de Deus está à nossa disposição todo o tempo, para a gente buscar força. Busca força no Senhor, assim como Davi falou, quando clamei, tu me respondeste, Deus não deixou ele assim, sem resposta, fizeste-me corajoso e forte. Deus é conosco e vai nos socorrer em todo o tempo que a gente tiver alguma situação, algum problema, amém? Quero orar por você. Senhor Deus, eu coloco diante do Senhor cada filho teu, Senhor, cada pessoa que nesse momento está recebeu essa mensagem, recebeu essa palavra, Pai, no nome de Jesus eu coloco cada um desses diante do Senhor, clamando ao Senhor, que nesse momento mesmo, Pai, que essas pessoas, ó Pai, venham ter a coragem, venham ter a disposição, venham ter o ânimo, Pai, de se prostrar diante do Senhor. Dê a elas esse ânimo, Pai, de se prostrar diante do Senhor e colocar diante do Senhor todos os seus medos, todos os seus temores, todas as situações, ó Pai, para que o Senhor, ó Pai, venha transformar a vida dessa pessoa, transformar esse pensamento, transformar essa situação, esse estado de ânimo, Pai. No nome de Jesus eu coloco diante do Senhor cada um que está ouvindo essa mensagem, que esses, Pai, se sejam transformados, que a Tua palavra, o Teu amor, a Tua mão venha, Senhor, agir sobre a vida de cada pessoa dessa, Senhor, abrindo caminhos, Pai, direcionando, dando, Senhor, ânimo, dando força, Senhor, para que essas pessoas vão para frente, Senhor, vão em frente, ó Pai, apesar das situações, apesar dos medos, no nome de Jesus, amém. Quero nesse momento agora orar por todos os dizimistas, ofertantes, colaboradores dessa casa, e antes disso eu queria colocar uma passagem, trazer uma passagem que está em Provérbios 11:24, a primeira parte, que diz assim, quem dá com generosidade, vê suas riquezas se multiplicarem. Dar com generosidade é dar com o coração, não é? Quando você dá não por obrigação, não porque é a hora de ofertar, não porque eu tenho que dar, porque é o pastor ou isso, não, porque a igreja, não, é porque é quando eu dou com generosidade, eu dou com o coração, que mesmo se ninguém pedir, mesmo sem ninguém falar, eu tenho a vontade, o gosto de dar,
eu dou porque no meu coração, isso está no meu coração. E diz que essas pessoas vão ver as suas riquezas se multiplicarem. Irmãos, isso é fato. É fato que a gente, só da gente pensar, quanto a gente já superou, quanto a gente já passou, quanto Deus nos abençoou, não é? Porque às vezes a gente esquece que foi abençoado, que diante de uma situação que parecia que não ia dar certo, que não ia ter o resultado financeiro que esperava, que aquilo lá, a gente acaba tendo esse resultado. E vou falar para vocês que é natural da gente que quanto melhor for, menos você vai dar graças a Deus. Porque a gente é assim, você pensa que foi você, que foi a força do seu braço, não porque fulano, sempre a gente vai achar uma questão, não foi porque vendi aqui, não deu certo lá no negócio, e a gente sempre esquece de que foi Deus que abriu portas para nós, foi Deus que nos deu força, Deus nos deu saúde, não é? Deus nos proporcionou isso. Então a palavra diz: vê suas riquezas se multiplicar, vê mesmo, irmãos, e assim é. Eu quero orar por você, colocar diante de Deus toda a sua oferta, tudo aquilo que você tem dado a Deus, amém? Senhor Deus, Pai, eu coloco diante do Senhor, ó Pai, cada dizimista e cada ofertante dessa igreja. Senhor Deus, eu clamo, Senhor, que cada um venha receber a 100 por 1 naquilo tudo que está trazendo à tua casa, está depositando na tua casa, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha favorecer a todos, ó Pai, favorecer nos negócios, favorecer, Senhor, nas suas casas, nas suas compras, nas suas vendas, em portas abertas, ó Pai, em situações, ó Pai, que pareciam perdidas. Senhor Deus, eu clamo agora para aquelas situações que pareciam perdidas, que o Senhor venha reverter a situação desse irmão, dessa irmã que está recebendo essa oração agora, Pai, que aquilo, Senhor, que até eles tinham dado como perdido, ó Pai, que o Senhor venha restabelecer, que o Senhor venha dar ganho de causa a esses irmãos e essas irmãs. Senhor Deus, no nome de Jesus, nós agradecemos por cada colaborador, cada ofertante dessa igreja e clamamos pela tua bênção poderosa sobre cada um, no nome de Jesus, amém. Desejamos a todos agora um bom descanso, um bom final de dia, uma boa noite, que você possa repousar mesmo com tranquilidade, colocando diante do Senhor essa noite, que os anjos do Senhor estejam ao seu lado, te guardando, te protegendo, que você restabeleça suas forças, sua energia, sua saúde para o dia de amanhã, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, no nome de Jesus.